Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o Sirlei Gonçalves. E agora a gente vai entrar nesse aspecto que você falou no finzinho do segundo bloco, que você falou que depois que saiu da política foi empreender, foi aprender outras coisas. E você fez um curso de liderança, inovação, também ESG. Eu queria que você explicasse como é que isso tudo funciona e por que você teve esse interesse. Então, Rodrigo, tem muito a ver mesmo com o que eu comentei no final do outro bloco. Tem a ver com identificar, né, com a minha percepção, visão do mundo atual de que existe ainda necessidade de mudanças e uma forma de encontrar a minha forma de contribuir para isso. Então, realmente, eu tenho me dedicado nos últimos anos a estudar sobre isso. Terminei recentemente um MBA pela PUC, que fala de liderança, inovação e gestão 4.0 e que faz a abordagem desse cenário que a gente vive, um mundo de grandes transformações, a velocidade que a tecnologia impôs às mudanças, né? Isso é indiscutivelmente novo para nós. Sempre houveram grandes mudanças, né? As mudanças são uma marca da história da humanidade, mas eu acredito convictamente que, por conta do processo de inovação tecnológica, a facilidade dos meios de comunicação, a facilidade com que a informação circula pelo mundo, né, e a rapidez com que isso acontece, ela trouxe as transformações num processo muito mais acelerado, né? Então, esse meu curso e essa minha visão de como intervir no mundo atual profissionalmente, no mundo do trabalho, passa por isso. De identificar que nós precisamos de novas lideranças, e eu estou falando de liderança mesmo nos locais de trabalho. Já existem pesquisas hoje que mostram que o engajamento, o envolvimento maior de pessoas, de colaboradores, de trabalhadores, se dá em ONGs, instituições com algum trabalho voluntário, ou em empresas que nitidamente já têm, além do seu core business, além do seu negócio de fazer dinheiro, mas daquelas empresas que hoje começam a buscar a contribuir com o meio onde estão. Então essa questão ela é muito forte. E a questão dessa nova liderança tem a ver com isso. Não adianta mais do chefe que manda, que faz, que acontece. Nós precisamos, é um novo momento porque as pessoas estão muito mais informadas. Hoje as possibilidades, apesar de crise de desemprego, tudo isso, mas nós temos infinitas possibilidades hoje, né? O mercado do empreendedorismo cresce no Brasil, né, por necessidade, porque as pessoas têm que se virar nos 30, como principalmente dizem, depois né? da pandemia, né? Exato, né? Tem que usar da criatividade, que diz que o brasileiro tem, mas o fato é que esse novo cenário, ele apresenta grandes desafios. As empresas e as pessoas também que se mantiverem com a mentalidade de 10, 20, 30 anos atrás, elas cada vez vão ter menos espaço, porque as transformações são gigantescas e elas exigem de todos nós a disposição de aprender mais, de aprender com o novo, de aprender todos os dias, né? O que a gente ouve agora, né? Que agora a gente tem que estar disposto a aprender até o último dia da vida. E é um fato, porque as coisas realmente vêm mudando. Se a gente pensar a realidade hoje, né? Dessas empresas de delivery, como as coisas, né? As compras pela internet, como isso se organiza, alguns anos atrás era impensável, né? E eu costumo dizer o seguinte, que se a gente falar em 10, 20 anos para frente, seguramente eu arrisco dizer que eu não tenho nem noção do que pode acontecer daqui 10, 20 anos. Tamanha essa velocidade de mudanças, né? Então, esse novo cenário coloca, então, para as empresas, para o mundo do trabalho, para o mundo dos negócios, entender quem, de fato, é aquela pessoa que está do outro lado. Quem é o cliente dele? Quais são as expectativas dele? E eu tenho uma experiência, uma vivência em casa. Minha filha caçula, já há muitos anos, desde pequena, ela colocou uma exigência em casa.
O shampoo que ela usa, ela quer saber se não faz teste em animais. Então, isso é cada vez mais presente. É comum hoje você ver a criança chegar e fechar uma torneira, ter uma outra preocupação, falar, ô mamãe, ô papai, você está gastando muito tempo no seu banho, não sei o quê, porque olha, eu ouvi dizer que a água está acabando. Ou seja, esse novo mundo, ele precisa ser mais consciente porque o planeta está sofrendo. E o que significa esse ESG, essa expressão? Quando fala assim, a minha empresa usa os parâmetros ESG, o que significa isso para o pessoal que está vendo em casa? O ESG, o que a gente mais tem hoje em dia são siglas, né? E normalmente elas começam do inglês, né? ESG é Environment, Social and Governance, que é ambiental, social e governança, né? E o que isso quer dizer? É falar exatamente de qual a responsabilidade e o compromisso que a minha empresa tem com o meio ambiente. Aí significa se o meu produto polui, se o meu produto agride o meio ambiente, se o meu produto, se a matéria-prima que eu uso, ela é renovável, se eu tenho uma política para reduzir o impacto do meu produto no meio ambiente, e a evolução disso já entra na economia circular, que é um tema que vem surgindo, que é, em tese, começar a pensar o seguinte: quando eu for lançar um produto, eu preciso pensar na matéria-prima que eu vou usar, quanto tempo de uso esse produto vai ter, depois que ele não tiver utilidade mais, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar lixo? Não pode. Ele vai virar entulho? Não deve. Então, assim, eu consigo reaproveitar, eu consigo alongar o tempo de vida útil do meu produto? Já existe, a gente vê a rapidez com que, por exemplo, os smartphones, os celulares vão se atualizando, mas já tem empresas desse segmento que estão fazendo aparelhos duráveis para que você faça só a atualização do sistema, que você não precise trocar. Né? Por quê? Porque ali tem uma série de componentes que tem um impacto ambiental forte. Então, o ambiental dessa sigla tem a ver com isso. O social é que começa a cobrar, felizmente, que as empresas tenham responsabilidade e um olhar, atenção para o que acontece em volta delas. Da mesma forma que se ela impacta o meio ambiente, mas como é que é o ambiente social em volta dela? A comunidade onde ela está instalada, então ela não pode poluir aquele ambiente. Ela tem como ela pode contribuir para que aquela sociedade no entorno dela, que interage com ela, também evolua. Ela pode criar programas, ela pode ter uma visão mais acolhedora disso, ela pode ocupar a mão de obra daquela localidade, ela pode... mas precisa de capacitação. Então, ela pode capacitar essa mão de obra para que ela atue ali, ou seja, é criar estímulos para que todo mundo evolua. E a governança não podia ficar fora nesse mundo que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Que é os escândalos, corrupção, isso a gente vê em todos os meios, né? Porque a gente vê os escândalos políticos, essa coisa toda, mas a gente sempre tem alguma grande empresa enroscando, um presidente, alguém que fez um jeitinho aqui, outro ali, ou seja, a governança é que a empresa ela tem que ter uma transparência em toda a sua gestão, que ela tem que ter o livro aberto, que ela tem que mostrar, que ela tem que ser realmente tudo isso que a gente falou antes, que ela tem que ter esses compromissos, ela tem que mostrar que ela faz isso, mas ela tem que mostrar que ela é idônea, que ela não aceita entrar em propina, que ela não aceita dar ajeitadinha nisso ou naquilo para ela ganhar um negócio. Então, na teoria, isso de fato aponta para grandes ganhos para a sociedade como um todo, né? Você falou nesse negócio da teoria, né? Porque a gente viu recentemente, por exemplo, a Europa, se eu não me engano, a Europa tem várias empresas que usam essa implementação do ESG, Sim. Muito preocupadas com o meio ambiente, não poluir. Em compensação, com essa recente guerra da Ucrânia, muitos países estão passando dificuldade em relação ao gás, por exemplo. Sim.
A gente viu agora a Alemanha, que também tem várias empresas que são responsáveis, tem o ESG, mas tem várias reativações de usinas de carvão que são poluentes, e porque não tem outro jeito. Eles estão sem gás, a Rússia está em guerra com a Ucrânia, então acontece isso. Como é que se balanceia isso? Ao mesmo tempo que você falou, na teoria, tudo pode acontecer muito bem, mas quando chega nessa tipo de prática, onde não tem jeito, e a Alemanha, por exemplo, está fazendo isso, voltando a usar componentes que poluem, porque não tem jeito, como é que se balanceia isso? Esse é de fato um desafio, né, Rodrigo? E eu diria que o alto índice, o alto potencial de conectividade que nós temos hoje no mundo, até por conta da tecnologia, ele é um dos caminhos para a gente encontrar saídas. Por quê? Esse mundo, já há muitos anos a gente fala em globalização, mas a globalização ela começou por uma necessidade do capital, achar locais para vender, mas essa globalização ela pode ser também o caminho para a gente se juntar. A colaboração ela é fundamental. Então, assim, a Europa existe esse problema. Para o Brasil, potencialmente, por exemplo, mudar a matriz energética seria a coisa mais fácil do mundo, né? Não é o melhor, mas nós temos já hidrelétricas, nós temos potencial de energia solar, nós temos potencial de várias formas de geração de energia elétrica, né? Os combustíveis, né, renováveis, nós temos um potencial gigantesco, né? A partir da cana-de-açúcar, do milho, de outros grãos, beterraba, ou seja, tem uma série de formas e o Brasil tem muito potencial para isso. A Europa não tem. Né? Então, a colaboração ela vai ser importante nesse sentido. Agora, é importante também pensar que o ESG, em termos de consciência, nós precisamos evoluir muito para chegar nisso como forma consciente. O que acontece também, é preciso dizer isso de forma muito clara, ele é muito exigido hoje, as grandes empresas começam a fazer, porque isso é uma exigência, inclusive, do mercado de investimento. Os grandes fundos de investimento do mundo, o maior deles, a BlackRock, que, né, tem aí os maiores investidores do mundo, olhando, sabendo que isso vai acontecer, eles estão olhando lá na frente porque eles estão investindo hoje e sabem que os ganhos deles vão acontecer em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Então, esse pessoal, para ser muito franco, já olhou o seguinte, daqui uns 10 anos vai ter uma legislação que se a empresa que eu investi o dinheiro hoje, se eu não começar a pressionar ela agora, daqui 10 anos a legislação vai pegar ela e vai pegar o meu dinheiro. Então, esse é um fato também. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que é assim que caminha a humanidade, né? Então... Mas também, nesse assunto que você está falando, são as empresas gigantes, né? Que assumem esse setor do ESG com relação às investidoras, como você falou. Mas, por exemplo, o empreendedor pequeno, que vai começar agora, ou começar daqui a uns meses, e o custo para implantar isso é muito alto, porque são outros tipos de produtos, né? Vai ter que usar um produto que não polui. Mas o que eu uso custa 10. O que a empresa, o ESG me obriga, custa 80. O que eu vou fazer? Para o pequeno também é difícil começar essa adaptação, né? Tem os desafios, mas eu diria que qualquer caminho ele é muito desafiador. Porque para o pequeno, quando ele começa, ele já está disputando com alguém que já está no mercado. Tem uma empreendedora aqui do Brasil que ela costuma dizer que ela gosta de trabalhar só com inovação. Porque ela diz que com a inovação, ninguém está te perturbando. Você desenvolve o negócio, dá mais trabalho, mas você está mais sozinho. Se você chega no mercado que já tem muita gente, você vai ter que ficar baixando o preço, e toda hora você está baixando o preço, daqui a pouco você não tem lucro, e se você não tiver lucro, seu negócio não se sustenta. Então, o que acontece também é assim, a criatividade, ela pode levar, e a gente tem já no mercado mundial, empresas
que com essa questão, com esses princípios, atenta a esses princípios, o caminho dela de surgimento foi muito mais fácil. Existe mundialmente hoje um grupo de empresas que é chamado Sistema B, que envolve algumas grandes empresas que colocaram essa questão, esses princípios do ESG na sua realidade. Só que eles dizem o seguinte: nós queremos montar negócios que sejam lucrativos, mas que ainda assim se preocupem com o meio ambiente, promovam o desenvolvimento da população, das pessoas, e que sejam totalmente transparentes. Nós precisamos mostrar que isso é possível, que é possível um modelo assim. E esse Sistema B, então, ele tem algumas empresas certificadas no mundo, porque é um processo rigorosíssimo e exige que você tenha no dia a dia práticas em relação a isso. Aqui no Brasil são poucas, a Natura conseguiu, a Danone, tem muitas empresas que estão aí brigando, porque é uma estrutura muito grande para ajustar dentro desses padrões. Mas, por exemplo, eu hoje estou envolvido num projeto de uma empresa que é sediada no Parque Tecnológico em São José dos Campos, que nós atuamos no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para o segmento ambiental. Então, a empresa desenvolveu uma estação de tratamento de esgoto totalmente inovadora, compacta, ela é montada num container do tamanho disso aqui, é esse pedacinho aqui, e tem uma estação para cuidar do esgoto de 1.200 pessoas. Né? E a nossa empresa conseguiu essa certificação do Sistema B. Uma empresa pequena, estamos aí brigando, é começo, estamos brigando para arrecadar dinheiro, para fazer o desenvolvimento, pagar a conta, porque é a realidade de uma startup, de um negócio novo. Mas nós conseguimos a certificação, tá para sair, nós já assinamos, estamos só falta chegar o comunicado oficial. Mas por quê? Porque tem esses compromissos na sua atividade. Então, muitas vezes, a criatividade do pequeno pode ser por aí. Em vez de eu ficar lançando um negócio novo que eu vou ter que brigar com muita gente, talvez se eu pensar um pouco fora da caixa, como dizem, né, eu consigo surgir com algo novo que vai contribuir para o mundo e vai contribuir comigo também, porque eu vou ter um negócio diferente, que eu vou conseguir achar pessoas que estão preocupadas com isso. É todo mundo? Não é. A gente sabe que é uma gama de muitos cenários, né? Mas é um debate muito importante para o próximo período. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns por todo esse trabalho que você tem desenvolvido ao longo desses anos aí. Eu que agradeço. Obrigado. Foi muito bom. Obrigado. O programa Agente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.